Boa tarde, turma. Hoje nós iremos falar sobre os movimentos do planeta Terra, finalizando a unidade 4. Bom, é inegável que no universo o planeta Terra ele encontra-se na Via Láctea e nessa galáxia está o Sistema Solar. E esse sistema é formado pelo Sol, que é uma estrela, e alguns planetas. 4 deles são rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e 4 gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. No ano de 2006, aconteceu uma grande descoberta. A União Astronômica Internacional, ela representou a definição oficial do que é um planeta e Plutão, que era considerado o nono planeta do Sistema Solar. Passou então a ser considerada apenas um planeta anão. No Sistema Solar, a Terra ela vai apresentar algumas características particulares, algumas características peculiares, como, por exemplo, um volume único de água. A crosta ela vai ser dividida em várias placas tectônicas e vai ter um forte campo magnético nos polos. Na ordem de afastamento em relação ao Sol, ela se encontra na terceira posição e tem um único satélite natural, que é a Lua. E o nosso planeta ele está localizado na chamada zona habitável, ou seja, como o próprio nome diz, é onde se pode habitar. Uma região que vai ficar ao redor de uma estrela, que nesse caso é o Sol, que vai permitir a existência de água em estado líquido na superfície. E, além disso, uma observação muito importante. Para possibilitar a existência de vida no planeta, essas áreas, os raios eles não podem ser nem muito fortes e nem muito fracos, justamente para permitir a existência humana. E por muito tempo, achou-se que o nosso planeta ele era plano, e a ideia era adotada principalmente durante a Idade Média. Porém, desde a antiguidade já se falava na Terra em formato esférico, arredondado. E como nós estudamos lá no início do livro, que quem estudou essa teoria foi Eratóstenes, que ele calculou a circunferência do nosso planeta. Então, daí nós já percebemos que a Terra ela tem esse formato circular. E o que vocês acham? O planeta Terra ele é ou não redondo? Fica essa pergunta para que vocês possam pensar. Em relação à rotação da Terra, o que é essa rotação da Terra? É um dos movimentos que a Terra executa e ele acontece quando o nosso planeta ele gira em torno do seu próprio eixo. E uma volta completa desse movimento da Terra dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas só que para facilitar esse entendimento, se arredondou para 24 horas. O movimento de rotação ele vai ser responsável pela alternância de dias e noites e faz com que a luz solar ela ilumine progressivamente as diferentes áreas da superfície terrestre. Acontece da seguinte forma: ele se dá de oeste para leste, ou seja, as primeiras horas de um dia sempre acontecem a leste e as últimas horas vão ocorrer a oeste. Portanto, o deslocamento do Sol no sentido leste-oeste da Terra, ele vai ser chamado de movimento aparente do Sol. Já em relação à translação da Terra, ao mesmo tempo em que gira em torno de si mesma, a Terra, assim como os outros planetas do Sistema Solar, ela vai executar o movimento de translação, que consiste em dar uma volta completa em torno do Sol. E para completar esse movimento, nosso planeta ele gasta 365 dias e 6 horas. É por isso que a cada 4 anos, para corrigir esse acúmulo das horas, temos um ano com 366 dias, ou seja, o ano bissexto, em que vai ser acrescentado o dia 29 ao mês de fevereiro. E esse dia ele foi criado justamente para ajustar o calendário anualmente ao movimento de translação da Terra. Em relação às estações do ano, elas vão ocorrer devido à inclinação do eixo da Terra e o movimento de translação.
E ao momento inicial dessa diferença de exposição aos raios solares, nós vamos dar o nome de solstício e equinócio. O que são os solstícios? Eles vão corresponder ao momento em que a radiação solar incide de maneira perpendicular em relação aos trópicos de Capricórnio e de Câncer. Isso vai acontecer basicamente entre os dias 20 ou 21 de dezembro e de junho. Já os equinócios, eles vão corresponder aos momentos em que a radiação solar ela vai ficar perpendicular em relação à linha do Equador. Enquanto os solstícios eles ficam em relação aos trópicos de Câncer e Capricórnio, os equinócios eles vão ficar perpendicularmente em relação à linha do Equador. Isso vai ocorrer entre os dias 20 a 23 de março e de setembro. E aqui nesse esquema vocês podem observar como que acontece o início das estações do ano. Outono, verão, primavera e o inverno. O início das estações do ano. 20 ou 21 de dezembro vai acontecer o início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte, que é o trópico de Câncer mais exposto aos raios solares. Já no dia 20 ou 21 de março, vai ser o início do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte, que vai ter uma igual distribuição da radiação solar tanto nos trópicos de Câncer quanto nos trópicos de Capricórnio. Já no dia 20 ou 21 de junho, teremos o início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. Também vai ser trópico de Câncer mais exposto aos raios solares. Já no dia 22 ou 23 de setembro, temos aí o início do outono, que vai acontecer no hemisfério norte, e da primavera no hemisfério sul. E vai ter uma igual distribuição da radiação solar, tanto nos trópicos de Câncer quanto de Capricórnio. Já as zonas térmicas, o que nós podemos destacar? Pelas latitudes do planeta, é possível identificar as zonas térmicas ou as zonas de iluminação. Sabe-se que no planeta Terra existe diferença de temperatura entre as diversas latitudes. Existem regiões onde as temperaturas são muito altas e fazem muito calor. Já em outras áreas, as temperaturas são baixas e fazem muito frio próximo ao Equador e aos trópicos, e faz muito calor durante o ano. Na primeira imagem, nós temos uma imagem na Etiópia, que é um dos lugares mais quentes do mundo. E já na outra imagem, na imagem ao lado direito, temos uma imagem que foi tirada na Rússia, que é um dos lugares mais frios do mundo, que chega a ficar 50 a 60 graus Celsius abaixo de zero. Então, é muito frio. A ocorrência das variações de temperaturas, elas vão acontecer porque na zona tropical os raios solares eles alcançam a Terra no sentido vertical. E entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e os círculos polares Ártico e Antártico, a temperatura ela vai diminuir gradativamente. Já nos polos, as temperaturas são baixas durante o ano todo e a incidência da luz solar é a mais baixa do planeta. Aqui temos as zonas polares, temperadas e também as intertropicais. As polares ficam localizadas entre o círculo do Polar Ártico e as temperadas ficam localizadas entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E já a intertropical, ela fica localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E é a zona mais quente e iluminada durante todo o ano. E essa foi a finalização da nossa unidade 4. Irei postar também umas atividades, umas questões no portal para serem resolucionadas no livro. Espero que vocês gostem do assunto, entendam e bons estudos.